Então, assim, a gente tem um paciente-alvo aí que é o lactente, né? Exato. E aí eu queria voltar um pouquinho na diferença entre essa doença do refluxo do lactente e da criança maior, do adolescente. Assim, os aspectos de queixa, por exemplo. Primeiro que a queixa é muito mais inespecífica no lactente, né? A criança Sim. maior, ainda bem que ela fala com a gente, né? Aí Sim. fica mais fácil as coisas. Eu tô com dor aqui. Então a criança maior vai ter sintoma de pirose, queimação. Uhum. A doença na criança maior e no adolescente, ela é muito semelhante à doença do adulto, Certo. né? Então realmente eu tenho um aumento de exposição ácida como causa. Uhum. Já no lactente, é diferente, porque eu tenho, além do aumento dos relaxamentos do esfíncter esofágico inferior, a etiologia, ela não está tão ligada ao aumento da exposição ácida. Uhum. Ela está mais ligada à desmotilidade. Tanto que, hoje em dia, quando você pega um lactente com sintoma de doença do refluxo, qual que é a primeira medida terapêutica que você faz? É dar remédio ou é mexer na dieta? Né? É pensar numa alergia à proteína do leite de vaca? Uhum. É pensar na alergia. Então, a etiologia é diferente no lactente. Por isso que o tratamento também é diferente. Sim. Tá? Sim. Mas é muito mais fácil para a gente identificar na criança maior. Uhum. Porque aí Pelas você queixas. tem pelas queixas, né? Pelo estilo de vida. Então, aquela criança que come muita bobagem, aí você começa a fazer os ajustes de dieta, enfim. Uhum. Mas elas são diferentes, são duas doenças diferentes que a gente chama de doença do refluxo gastroesofágico. Uhum. Uhum. Perfeito, perfeito. Muito bem. E a gente tem esses dois grupos, né? Pensando, vou voltar para o lactente. Estou indo lá e cá, né? Vamos lá. Pensando no lactente, a gente está entrando até aqui um pouquinho nas medidas iniciais do tratamento, mas depois a gente vai mais fundo nisso. Mas algumas dicas iniciais em relação a o que fazer depois da amamentação. Tem algum problema de deitar a criança logo depois? Tem as coisas posturais. Antigamente se defendia muito o deitar de bruços, né? O decúbito ventral, que depois, quando veio a história da morte súbita do lactente, se perdeu essa possibilidade, né? Mas qual seria uma orientação inicial em relação à dieta? Uma criança que mama no peito. Vamos dar esse exemplo. Criança que mama no peito, seguir em livre demanda. Livre demanda. Livre demanda. O que a gente pode orientar? Ficar um pouquinho em pé depois da mamada, Vamos mas... botar para rotar. Bota pra rotar, porque dessa forma você tira o gás que tá dentro do E a criança estômago. rota mesmo, né? E a criança rota mesmo, exatamente. Então, assim, não trocar a criança imediatamente depois de ter amamentado, ficar um pouquinho com ela no colo. Agora, em relação ao decúbito, como você mesmo falou, não pode mais deitar de barriga para baixo, nem de lado, né? Então, a barriga para cima. E a elevação da cabeceira foi discutido muito como tendo alguma vantagem ou não, mas viu-se que não tem tanta vantagem quanto se imaginava, tá? Então, é mais uma questão de evitar que esses episódios aconteçam com tanta frequência. Então, você explica com a criança. Mas você não pode levar isso muito a ferro e fogo. Exatamente, porque daí você vê as mães que nunca deixam a criança deitar. A bichinha fica sempre presa lá com a criança no sling, com a cara de morte, coitadinhos. Lógico. Então, porque isso não tem um efeito tão maravilhoso, tá? A melhor coisa, assim, se a gente tivesse um procinético bom para essas crianças, ia ser assim... Eu não confio em nenhum deles. Eu também não, nem não é para confiar mesmo. Mas, enfim, um dia a indústria vai trazer um bom pra gente. Não, e essa história da postura, inicialmente era botar travesseiro, depois se viu que a criança ficava toda inclinada, era uma droga, né? Aquelas cadeirinhas fazem as crianças terem mais refluxo do que outra coisa. E aí era para botar um calço na cama. Enfim. Mas dá um trabalho danado para a família, né? Botar um calço na cama. Porque pensa, tem que ter 45 graus de ângulo. É muito ângulo. A criança vai cair. Exato. É muito tem complicado. Aqueles travesseiros, né? O que você acha? Sim. Travesseiro não, aquele que vende, né, em loja de produto médico. Isso, esse travesseiro, né, que... Às vezes você pode usar, mas o perigo é que a criança vai ficar no fundo do berço. Exato. Você tem que prender a criança no macacão. Adulto, né? É bom para adulto, é ótimo para adulto. Para a criança vai descendo. Vai né? descendo. Como é que você vai fazer? Tem que pendurar a criança com um suspensório. Paraquedista. Então, assim, não, de uma maneira prática, não é nada prático. Então, vamos lá. A gente está pensando no lactente, no refluxo de uma criança que tem dificuldade para
resiste um pouco à alimentação, às vezes não está ganhando peso adequadamente, ocasionalmente faz algumas pneumonias, né, por broncoaspiração. Tem também aquela síndrome de Sandfer, né? Opa, essa mesmo. Já viu muitas dessas? Eu vi poucas. Pouquíssimas. Pouquíssimas. Eu vi mais no livro. No YouTube. No YouTube. No YouTube crianças, tem. Fazendo aquele, né? Epistótono, parece. Conta aí para nossa audiência o que é o Sandfer, porque... Então, a síndrome de Sandfer, ela foi por muito tempo confundida, inclusive, com uma crise convulsiva. Isso, exato. Né? Porque a criança, ela faz, nesse momento em que vem o refluxo, ela faz uma extensão dos membros superiores e inferiores e se joga para trás. Né? Ou às vezes se joga para frente. Então, mas não perde a consciência em nenhum momento. Sim. E está associado a episódio de refluxo ácido. Mas, assim, não é frequente, porque, principalmente, a gênese do refluxo na criança, ela não... No lactente, ela não é de refluxo ácido. Então, isso é uma coisa que a gente não pode esquecer. Certo. Não, mas engraçado que, de fato, só tinha visto na internet e nesse ano eu vi na minha enfermaria, na enfermaria que eu trabalho, sou dono. Você comprou. Que problemão, hábito, né? Pra que você quer? Do Estado, né? Não quero. Mas eu vi na enfermaria uma criança tendo e eu falei, cara, existe isso, né? Né? Comia, parecia uma convulsão mesmo. Parece. Não era, né? E não é, tá associado à alimentação. Isso.